E para o assunto de hoje, né? Fiquei meditando no que falar. Eu gosto muito de falar sobre a volta de Jesus, é um tema que eu gosto muito de abordar. E resolvi trazer para a gente refletir, mais uma reflexão, mais uma meditação na palavra de Deus em relação à esperança, né, da volta de Cristo. Nós cantamos há pouco, né, o hino 128, né, o Rei vem vindo. E eu lembro que no início, né, da pandemia lá do ano passado, quando o mercado estava vazio, né, não há tráfego nas ruas, né, o barulho cessou, literalmente, esse foi um hino que chamou bastante atenção e fez muito mais sentido, né, porque ele é como se fosse uma profecia, né, ele estava se cumprindo exatamente ali, praticamente tudo que a letra desse hino mencionava, falava, né. E o que acontece? O tempo passou, e aí para a gente refletir, né, sobre a volta de Cristo. Vai projetar o slide aí? Enquanto aparece aqui. Eu convido os irmãos a abrirem, né? O slide que vai aparecer é de Apocalipse 22. Podem abrir lá, por favor. Apocalipse 22. Esperar os irmãos abrirem, que eu estou vendo aqui que alguns estão procurando. Irmã, você pode trazer água, um pouco de água para mim? Água, pode ser? Procure aqui. Podemos ler então? O versículo 7 diz assim, né? Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O versículo 12 diz: Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E o versículo 20 diz: Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E em relação a tudo isso que foi mencionado, né? Quando nós meditamos na questão da volta de Cristo, qual é o pensamento que vem, né? Em relação a esse fato? De medo, de ansiedade, de alegria, de expectativa. Obrigado, irmão. Qual o pensamento em relação à volta de Cristo, né? Eu me recordo que no início, né, da pandemia, houve uma expectativa muito grande. Como eu mencionei, esse hino, né, 128, foi algo assim que chamou bastante a atenção das pessoas, foi muito, muito compartilhado nas redes sociais. E as pessoas, de fato, estavam na expectativa, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? E o tempo foi passando e a coisa foi piorando, né? E a expectativa de que acontecesse alguma coisa, né, em relação às profecias, e de fato estavam acontecendo, está acontecendo, né? Ela foi crescendo cada vez mais. Porém, eu percebi, não vou generalizar, tá, irmãos, o que eu vou falar aqui. Eu percebi que quando o tempo foi passando, as pessoas começaram a se habituar, né? Parece que a gente estamos acostumados a usar máscara, né? Raramente a gente sai de casa, às vezes eu ainda esqueço, saio de casa sem máscara e lembro, volto. Mas estamos habituados com a nova vida, né? Nova vida que nós estamos vivendo no mundo. E daqui a pouco, essa pandemia, que é um sinal eminente da volta de Cristo, vai simplesmente a passar a ser mais um acontecimento, assim como tantas outras coisas, como os terremotos, rumores de guerras e tudo mais, que a gente já está acostumado a ouvir, né, por aí, e já não chama tanto a atenção da gente, já não mexe tanto com os nossos corações, com aquela expectativa de alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque o tempo vai passando e a tendência é se acostumar, né, com a nova vida, né, com o que está ocorrendo no mundo. E a meditação que eu queria compartilhar com vocês a respeito da volta de Cristo, eu gostaria de começar falando sobre
o amor de Deus. Começar falando sobre o que Deus fez por nós, sobre os motivos pelos quais nós devemos aguardar a volta de Cristo, que não é pelo medo, não é pelo medo da morte, não é pelo medo de, sei lá, pegar uma doença como o Covid, por exemplo, e morrer. Ah, estou salvo ou não? Não é pelo medo, a salvação não é pelo medo, a Bíblia fala que a salvação é pela graça. Então, eu gostaria de, antes de chegar nesse ponto necessariamente da volta de Cristo, abordar um pouco do que Deus fez por nós, né? Do amor de Deus por nós, para que possamos ter a confiança que nós estamos aguardando a volta de um Deus amoroso, não de um Deus que irá voltar para necessariamente te castigar porque você não quis servi-lo, porque você está fazendo alguma coisa de errado. Nós não servimos a um Deus maquiavélico, nós não servimos a um Deus tirano, nós servimos a um Deus de amor, que é justiça, sim, mas temos que entender o amor de Deus. Por exemplo, irmãos, abram, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18. Eu vou ler aqui. Segunda Coríntios 5:18. Esperar todos abrirem. Tá. Você que está em casa também, né? Aproveite também, pegue sua Bíblia. Você que está no conforto aí do sofá, não sei, talvez até na cama, não sei. Pegue sua Bíblia e abra juntamente conosco aqui, em 2 Coríntios 5, versículo 18. Diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação. Por que aconteceu? Óbvio. Às vezes a gente fala de muitas coisas óbvias, né? Principalmente quando vamos falar para uma plateia, digamos assim, que já conhece a palavra de Deus, né? Mas às vezes o óbvio não é tão óbvio assim, né? Às vezes a palavra de Deus faz sentido para um, mas para outro não alcança o coração da mesma maneira que alcançou o do outro. E a percepção da profundidade do significado daquele texto, às vezes não é atingido, não alcança o coração das pessoas da maneira que deveria. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou com Cristo. Mas quem estava errado? Quem foi que levou essa separação? Quem buscou a separação? Não foi Deus. A Bíblia diz que o homem que buscou a separação. Mas quem buscou a reconciliação? Que deveria ser o homem. Não, mas não foi o homem, foi Deus. Deus foi em busca do homem. Todos nós andávamos desgarrados, como fala Isaías 53, né? Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos reconciliou. De que maneira? Através do seu sacrifício. É para lá, né? Desculpa. Tem que apontar para lá. Ah, desculpa. Agora sim. Agora eu liguei. Tá ligado. Qualquer coisa você passa lá, tá ligado? Acho que tá com... Você vai passando lá. Não tem problema não. Então você pode passar o próximo slide aí, que eu deixei o texto bíblico na tela, né? Pra gente... É o texto de Romanos. No texto de Romanos, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem ao... Acho que passou muito aí. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que não há nada que faça com que o amor de Deus, que Deus sente por nós, seja aniquilado. Nada. Nem a morte, nem a profundidade, nem nenhuma criatura. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas, em Isaías 59:2 diz assim:
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Ou seja, não há nada que faça com que Deus deixe de me amar. Mas eu deixo de amar a Deus. Em nenhum momento Deus deixou de amar a humanidade. Mas em algum momento, e a partir de então, a humanidade que deixou de amar a Deus, que abandonou o amor de Deus. E o que aconteceu? Apesar de tudo isso, é bom a gente sempre refletir nisso. Para a gente não, foi até o tema da lição dos jovens, né? Não cairmos naquela questão do legalismo, né? De acharmos que a minha boa conduta me faz levar em direção ao céu, porque é isso que Deus irá, né, pesar, é a minha boa conduta. E na verdade não é isso. Na verdade é a graça, a misericórdia. Deus, ele amou primeiro. E como que ele fez? O que é que ele teve que fazer para que essa reconciliação fosse, de fato, exercida? Deus teve que fazer algo que era impossível ao ser humano. Em 2 Coríntios, capítulo 5, quando vocês estão abertos aí, diz assim: isto é a continuação do que a gente leu, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora vai no livro de Romanos, que está bem perto aí, né? Volta um pouco aí. Romanos no capítulo 8. O versículo 3. Que diz assim: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. Está se referindo aqui à encarnação de Cristo. Deus se fez homem. Para que essa reconciliação fosse possível, Deus teve que se tornar um ser humano. Lembra que eu falo assim, que às vezes o óbvio não é tão óbvio para a gente? A gente não sabe o que significa isso. Porque a gente está habituado, seres humanos, né? Eu não tive que me transformar em uma outra coisa. Né? Eu sou humano, nasci humano e vou morrer humano. Mas a gente está falando de Deus. A gente está falando de um Deus todo-poderoso, que simplesmente, se ele quisesse, ele tinha todo o direito e toda a razão, não precisava fazer o que ele fez por nós. Isso não iria denegrir nada, né? A sua magnificência, não iria tirar nada da moralidade de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, como diz, né, o livro de João, capítulo 3, 16. Então, o que significa a humanidade de Cristo para a gente? Eu falei que o culto é mais relacionado à questão de reflexão, né? Então, vamos refletindo um pouco mais, né? Perguntar faz a gente refletir. Se a volta de Cristo, para mim, significa alegria, amém. Mas será que significa receio? Será que significa motivo de medo? O que significa a volta de Cristo? O que significa a encarnação de Cristo para a gente? Como o homem encarnou, como o homem viveu uma vida exemplar, como o homem subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, como o homem intercede por nós, como diz lá em 1 Timóteo, né, capítulo 2, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? E ainda assim ele é o divino Filho de Deus. O mistério da redenção, irmãos. Esse texto que vai apresentar agora é um dos mais lindos que eu acho, da irmã White, que diz assim, ó: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, e fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos
sarados. É o mistério da redenção, irmãos. E aí, irmãos, como está a nossa vida diante dessa quarentena? Estamos tendo que frequentar a igreja virtual, né? Eu costumo dizer que o fechamento da porta da graça, lá na frente, não é assunto de hoje, mas para refletir um pouco aqui, será igual agora na pandemia, antes e depois da igreja fechar. Quem tinha vida espiritual antes da igreja fechar, que passou um tempo fechado, né? Abriu agora com algumas restrições, mas quando a igreja fechou, quem tinha vida espiritual continuou tendo vida espiritual. Quem não tinha vida espiritual, fora da igreja, continuou sem vida espiritual fora da igreja. Alguns abandonaram a igreja. Eu conheci alguns. Pela misericórdia de Deus, outros voltaram para a igreja. Não é? Mas, se referindo aos que estão aqui, o fechamento da porta da graça foi igual ao fechamento das portas da igreja. A igreja reabriu agora. A igreja reabriu, com suas restrições. Mas qual foi o impacto disso nas nossas vidas? Passamos a estudar mais a lição da escola sabatina? Estudamos mais a Bíblia? Porque a questão do tempo, antes tem a questão do tempo, né? Mas agora nós tivemos bastante tempo. Estudamos mais a lição, estudamos mais a Bíblia, meditamos mais na palavra de Deus. Talvez ficou até mais fácil compartilhar a nossa fé, né, pela internet, porque todo mundo está aí compartilhando a sua fé pela internet. E aí, irmãos? Mais um ponto para a gente refletir no sermão de hoje. Porém, voltando aqui um pouco, não apenas o sacrifício na cruz, irmãos. Tão importante quanto o que aconteceu na cruz foi o que aconteceu no túmulo de Jesus. Abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 12 a 23. Esperar todo mundo abrir? Vou a partir do 12, tá? É necessário ler todos esses versículos, porque se eu resumisse mais que isso, talvez não ia ficar tão nítido o pensamento aqui, tá? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tão importante quanto o que aconteceu na cruz foi o que aconteceu no túmulo. Estaremos perdidos se Jesus não tivesse ressuscitado, simples assim. Qual seria a esperança dos enlutados, irmãos? Qual seria a esperança daqueles que estão desesperados, enfermos? E, no mais, assim, drasticamente falando, na expressão, simplesmente não existiria nada, nem essa igreja, nada, não existiria esse mundo. Porque se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria graça, não haveria salvação, não haveria nada. Esse mundo já era.
Todo mundo aqui estava cativo para a morte, né, para a segunda morte, pelos séculos eternos. Tão importante quanto o que aconteceu na cruz foi o que aconteceu no túmulo. Não vou entrar em questão também do ministério de Cristo no santuário, né? Foi até um tema que a Adriana pregou semana passada, tá? Da importância do que Cristo faz por nós no santuário hoje, porque eu quero avançar mais para o objetivo do sermão, que é sobre a volta de Cristo. Estaremos perdidos, porém Deus justificou o seu Filho, ressuscitando dentre os mortos e garantindo não só a nossa salvação, mas a expiação dos nossos pecados. 1 Timóteo 3,16 diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, que é o que está em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Mas, amados, o mesmo Jesus que subiu aos céus, como diz o Salmo 24, né, como Rei da Glória, ele antes encarnou, como Isaías menciona na profecia do capítulo 53, como servo sofredor, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Subiu aos céus como Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso na batalha, como mencionei no Salmo 24. E voltará, como diz em Apocalipse 19, de 11 a 16, como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aqui eu gostaria de, mais uma vez, entrar em mais um momento de reflexão com os irmãos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Primeiro ponto para a gente refletir aqui nessa questão. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, haverá, né, a ressurreição dos santos, nesse texto aqui. Cristo está voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória, como o irmão cantou ali de uma forma bela, inspiradora, né, a letra dessa música, a melodia também. E agora, irmãos, haverá uma situação que também é para a gente refletir, porque não vai dar para a gente refletir nesse ponto quando Jesus voltar, a gente tem que refletir agora. É agora, eis agora é o dia da salvação, hoje é o dia da salvação, aqui e agora é o dia da salvação. Haverá duas classes. Cristo está voltando e, por um lado, uma classe estará alegre, como o irmão cantou, gritando glória, aleluia ao autor, né, da nossa fé. Por outro lado, haverá uma classe que estará gemendo de agonia, rangendo os dentes, desesperada. Desesperada. Por um lado, haverá uma classe que será arrebatada juntamente com Cristo. Os santos serão ressuscitados, os ímpios permanecerão, os mortos, né, permanecerão no pó da terra. Os que estiverem vivos dos ímpios, como está escrito em 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 9, serão destruídos imediatamente na volta de Cristo. Ao passo que os santos vivos serão arrebatados com os ressuscitados para o céu. Então, nesse momento, haverá duas classes. Duas situações. E a pergunta é, se Jesus viesse hoje, de qual classe eu iria fazer parte? De que classe eu iria fazer parte? Dos que iriam se alegrar? Dos que iriam festejar? Iriam tremer, querer se esconder nas rochas, com medo da volta de Cristo? E avançando um pouco mais, a volta de Cristo acontece, então inicia-se o milênio, e como dizem, eu vou passar o slide aqui, mas eu vou resumir um pouco mais. Apocalipse capítulo 20, pode passar o próximo. Fala do momento em que Satanás é preso, né, durante o milênio. Nessa situação, Jeremias diz, observei a terra e eis que era sem forma e vazia, também os céus e não tinham a sua luz.
Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Bem que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Diante do furor da sua ira. Irmão White diz aqui, eu vou ler para vocês, eu separei esse texto. É o grande conflito, tá? Na página 673, ela diz assim: no momento em que acaba o milênio, né? Nós sabemos da história, conhecemos a profecia. Termina-se o milênio, irão acontecer ali alguns eventos. E eu cortei essa parte do sermão para não prolongar um pouco mais. Mas a irmã White fala que haverá um momento que, quando a cidade santa, né, descer, haverá o julgamento final, né? E aí, como que um telão, um cinema gigante no céu irá aparecer, todas as cenas, desde o que aconteceu lá no Éden, até a volta de Cristo, o que estaria acontecendo com o mundo, ali é apresentada toda a vida de Cristo, a rejeição, o sofrimento, a sua vida, o seu ministério. Ali todas as pessoas, os perdidos no caso, poderão ver por que eles não estão dentro da cidade santa. Os momentos que rejeitaram a palavra de Deus, que relativizaram a questão da salvação, que menosprezaram os apelos de misericórdia de Deus, os apelos de salvação. E aí é nesse momento que acontecerá Apocalipse 20, né, sobre a destruição. É importante eu falar isso aqui. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Aí continua falando, depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, a raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. É importante, irmãos, eu fazer esse comentário aqui que eu vou falar para vocês agora. Como eu disse, a salvação não é pelo medo, né? Eu até pensei, será que eu cito esse texto? Será que eu tiro esse texto do sermão de hoje? Mas é importante para a gente refletir. O que eu quero trazer aqui é mais um ponto de reflexão. É importante para a gente refletir. A salvação não é pelo medo, a salvação é pela graça. Nós devemos aguardar a volta de Cristo por tudo aquilo que foi mencionado antes, pelo amor, pela misericórdia, pela sua benevolência, pela sua bondade, pela graça, pela sua misericórdia para conosco. Mas também haverá o momento da punição, da justiça. Mas a nossa salvação, o nosso anseio da volta de Cristo, não é para estar focado na punição, no que irá acontecer se eu não servir a Cristo, mas no amor, na misericórdia e pelo que Cristo fez por nós. É esse o motivo para a gente refletir. Porém, irmãos, que coisa triste é saber que muitos de nossos amigos, muitos de nossos parentes, talvez até alguns de nós, poderemos estar naquele dia fora da segurança da cidade amada. Como dói, irmão, saber que poderemos, misericórdia, que isso não ocorra com nenhum de nós, nem com os nossos familiares, mas como dói saber que poderemos ser destruídos juntamente com o originador do pecado. Eu penso muito na minha família. Eu penso muito como seria para mim estar dentro da cidade amada e o meu pai, ou a minha mãe, ou todos eles, meus irmãos, fora, naquele momento. E eu acredito que esse é o pensamento de todos vocês também. Nós amamos, né, os nossos queridos. E é nesse momento que Deus irá executar o que diz lá em Isaías 28, 21, né? O que a Bíblia chama de o ato estranho de Deus, porque a destruição é um ato estranho para Deus. Deus terá que fazer isso
porque o pecado vai ter que deixar de existir. E muitas vezes, amados, nós pensamos, puxa vida, mas o mundo vai de mal a pior. Mas, ao mesmo tempo, parece que é gostoso viver nesse mundo, né? Até que ponto o nosso coração está no céu mais do que na terra? Até que ponto nós ansiamos mais a volta de Cristo do que uma vida cômoda, sem coronavírus, tomara que passe logo e tomara que passe mesmo, né? Mas o Covid vai embora, mas vai vir outra coisa depois. Não sabemos o quê. Talvez venha aí algo pior que isso. E a expectativa é que de fato venha, vamos ser realistas. Porque a única esperança de vida sem sofrimento nesse mundo é a vida eterna. É aquela que Deus prometeu que está no porvir. Então, mais um momento para a gente refletir. O quanto nós estamos na expectativa de fato da volta de Cristo, ou simplesmente esperando que as coisas melhores nesse mundo para a gente poder viver tranquilo, de boa, desfrutando daqui e do agora, sem pensar no que virá. Quantas vezes Deus apela aos nossos corações, clamando para a gente, né, mudar de direção, mudar de vida, se converter. E a maior prova da dureza do coração, irmãos, que em muitos casos, nem mesmo em meio a extremas dificuldades, o coração humano se entrega a Deus. Estava conversando com um jovem que está afastado da igreja, e no início, né, da quarentena, ele estava muito preocupado, né? Nossa, eu acho que eu vou voltar para a igreja. Vou voltar para a igreja, né? Botar minha... Ele estava refletindo sobre voltar para a igreja, voltar para os caminhos de Jesus, né? Só que aí um dia ele viu lá uma pregação de uma pessoa que estava pregando paz e segurança. Não, mas o final de tudo, né, os eventos finais só é quando o decreto dominical vir. Fica tranquilo, Covid-19 aí não é para tanto. Ele ouviu uma mensagem de paz e segurança. Imediatamente, o que ele fez? Abandonou seus desejos, né, de voltar para os caminhos de Deus. Por causa que o foco estava em quê? Em Cristo. Vou voltar para a igreja, para os caminhos de Deus, por amor a Jesus? Não. O medo da morte. É o medo de morrer mesmo. Medo de ficar doente e morrer. Não era pelo amor. Tem gente que fala que a pessoa às vezes não vem para a igreja se não é pelo amor, é pela dor, né? Mas às vezes nem pela dor. Porque na primeira oportunidade de aliviar a dor, a pessoa foge de Deus. Na primeira oportunidade, Adão fugiu de Deus. Ele não foi em direção a Deus. O fogo que, como a gente leu aqui, destrói os ímpios, purifica a terra. Em Apocalipse capítulo 21, esse aqui eu não projetei não. Capítulo 21, versículo 1 e 4. Diz assim, eu vou ler aqui. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Por que Deus irá então enxugar as lágrimas aqui? Porque como mencionamos, não é? Como mencionamos, quem estará aqui feliz sabendo que tem um pai, que tem um irmão, que tem um amigo do peito sendo aniquilado lá fora da Nova Jerusalém? Ninguém. Estaremos extremamente tristes, mas haverá alguém, irmãos, que estará no nível assim indescritivelmente mais elevado, triste do que nós. E esse alguém é Deus. Porque Deus, ele não tem prazer na destruição do ímpio, é o que a Bíblia diz. Antes, ele quer o quê? Que nos convertamos, que andemos segundo os seus mandamentos e o sirvamos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. O fogo que consumirá os ímpios purificará a terra, todo vestígio de maldição será removido, apenas uma lembrança permanecerá. Qual lembrança? Pode projetar, por favor?
suas mãos, seu lado ferido, de onde fluiu a corrente em que reconciliou o homem com Deus. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo da força, poderoso para salvar mediante o sacrifício da redenção. Foi ele, portanto, forte para executar a justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. E os sinais da sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através das eras e términas, os sofrimentos do Calvário lhes proclamarão o louvor e declararão o poder. Único vestígio, uma única lembrança do que aconteceu nesse mundo aqui será as marcas que Jesus carregará para toda a eternidade. Todos nós seremos transformados, todos os defeitos, não só de caráter, mas físicos, serão mudados na regeneração. Mas os de Cristo não, irmãos, irá permanecer para todo sempre. Esse é o preço de um Deus que te ama. Esse é o preço de um Deus que ama você de uma forma que eu e você não entendemos. E indo aqui para a parte final, para a conclusão, né, da história do grande conflito aqui. Eu vou ler com vocês aqui alguns trechos aqui do grande conflito, da nova terra, né? Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador para nos tentar o esquecimento de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos, livres da mortalidade. Alçarão voo incansável para os mundos distantes. Mundos que fremiam de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todas na sua indicada ordem a circular em torno do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. O grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Esse aqui é o texto da irmã White que eu mais gosto. É o texto final do grande conflito. Todas as coisas, animadas e inanimadas, declaram que Deus é amor. E aqui o momento da reflexão final. A mesma pergunta do início. A volta de Cristo para mim, o que significa? Anseio, medo, alegria. E para a conclusão, né, dessa mensagem, eu preparei uma música que, na verdade, é a continuação, né, a conclusão de tudo aquilo que eu falei. Se Jesus viesse hoje, queres mesmo ver Cristo voltar? Que os irmãos possam refletir na mensagem. Espero ter passado aqui o pensamento de forma que possa os irmãos terem entendido a ideia aqui do sermão, né? A reflexão sobre a volta de Cristo. E que o Senhor alcance os corações e que esse louvor complete, né? Seja um complemento de tudo aquilo que vocês ouviram. Tantos são teus afazeres que te esqueces de
Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São os lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentido? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Pai Santo, Deus Eterno, em nome de Jesus, meu Senhor, queremos agradecer por tamanho amor, por tamanha misericórdia em nossas vidas, e que esse seja o motivo, Pai, de fato, para o desejo da volta de Cristo, que não seja o medo, que não seja o receio, Pai Santo, mas que possamos descansar em paz nos braços de Jesus, que possamos, Senhor Deus, confiar na Tua graça, confiar na Tua bondade, misericórdia e benevolência. Ajuda-nos, Senhor, quando formos fracos, que o Senhor nos faça forte. Quando nos faltar confiança, que o Senhor nos dê fé. Quando faltar esperança, meu Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar que o Senhor está conosco, mesmo que porventura não sentimos a Tua presença. Que nós possamos basear a nossa fé, não nos sentimentos, Senhor Deus, não nos momentos, mas na razão, baseados nas evidências do Teu amor. Que possamos, Senhor Deus, estar felizes, estarmos preparados para a volta de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, para isso. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé e que possamos ser
condutos de graça e misericórdia na vida das pessoas, proclamando a mensagem de um Deus que se aproxima cada vez mais, de um Deus que está vindo para nos buscar, meu Senhor. Por isso, Pai Santo, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que a tua graça e que a tua bênção seja com cada um, em nome de Jesus. Amém.